por nosso Senhor Jesus Cristo, por nossa mãe, Maria de Nazaré, pelo patrão dessa casa, que é o nosso Francisco de Assis. Hoje é um dia muito especial para nós. O mês é muito especial. Nesse mês, o Seara de Deus completa 40 anos. 40 anos de amor, de oração, de trabalho, de aprendizado e de serviço ao próximo. Nós estamos muito felizes nessa caminhada e sabemos que será perene, porque outras gerações aqui tomarão conta do trabalho e voluntários virão cada vez mais para que essa casa continue a sua missão de caminhar com o Evangelho, de caminhar com Cristo. Conclamos, irmãos, que nesse mês de 40 anos, o maior presente que poderíamos ganhar seria o engajamento de mais trabalhadores, mais pessoas, para que possamos multiplicar as ações pelo bem. Esta casa faz um trabalho com as vovós, sempre nas terças-feiras nós assistimos mais de 100 vovós e vovôs, num trabalho de aconchego, num trabalho de agradecimento pela vida deles e numa doação de cestas básicas a cada mês. Fazemos um trabalho também com as gestantes, meninas ainda, mas prestes a conceber. Vimos as pessoas que sabem costurar, sabem bordar, que venham nos ajudar nesse trabalho de confecção de enxovais para essas quase crianças da comunidade. Os irmãos que queiram dar um apoio aos enfermos do Hospital da Miroeira é outro grande trabalho da casa. Os irmãos que querem ir às ruas para alimentar as pessoas no sopão de rua. Os irmãos que podem visitar idosos. Os irmãos que querem ter a maior receita contra qualquer tipo de obsessão, que é a campanha do quilo, onde você quebra o seu orgulho. E temos um trabalho maravilhoso, que é a nossa creche, também com mais de 100 crianças que aqui chegam e são assistidas. Inclusive estamos com a campanha para a creche do ovo de Páscoa das crianças. Quando termina a reunião, algumas pessoas na recepção estão com cartõezinhos que vocês podiam adotar uma criança que fica feliz, que tem um coração em festa por um simples ovo de Páscoa. Então essa casa é uma casa de trabalho e precisamos de trabalhadores. E eu sempre digo a vocês, se 1000 vezes for me dada a oportunidade de estar nessa tribuna, 1000 vezes eu direi, vamos estudar. O estudo esclarece, o esclarecimento liberta, o esclarecimento faz você conhecer algumas coisas que vão te dar esperança, que vão te dar cada vez mais fé e que vão transformar a tua vida. E eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu sou fruto desse trabalho. A casa tem 3 salas de aula. O ESD, da qual eu sou aluna. Nós temos também uma sala sobre mediunidade e espiritismo, com Dona Rita, nossa presidente. E temos uma sala que estuda as obras de André Luiz com Mauri. Você não paga nada. É só o coração aberto. É só a vontade de se transformar. É só a vontade de crescer como pessoa e de fazer esta reforma moral que tanto nós precisamos. Segunda-feira eu estarei aqui aguardando vocês e muitos colegas, companheiros nossos. É só vir, não tem que se inscrever, não tem que se matricular. Eu já falei, só o coração e a vontade de aprender. Hoje eu trouxe um texto para vocês, que foi um dos primeiros textos que quando eu comecei a minha caminhada no Espiritismo, que faz um ano, chegou nas minhas mãos. E eu fiquei tomada por esse texto. E eu trouxe para vocês, é uma psicografia de Francisco Xavier, através do Espírito Emmanuel.
E Emmanuel nos propõe o seguinte: uma imunização espiritual. Se nós quisermos pegar o nosso coração e livrá-lo das más influências, da angústia, da infelicidade, se nós quisermos mudar, nos transformar, ele diz: convenha que vocês saibam o seguinte: se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças. Número 1, que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. A misericórdia divina não está preocupada com o seu ontem, com o seu hoje, mas com o seu agora. Você pode mudar a partir de agora. Cristo bate a nossa porta todos os dias. A nossa porta que é o coração. Mas existe uma tranca por dentro e é preciso destravar essa tranca, e só nós podemos fazer isso. Joana de Ângeles fala que o reino de Deus existe e está dentro de nós para ser descoberto e para ser habitado. Emmanuel diz ainda que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. São os reencontros. Eu sou muito grata a essa casa e até fico um pouco emocionada nesse aniversário, porque essa casa tem me proporcionado muitas alegrias, entre elas o reencontro com pessoas milenares, centenárias, que vêm de muito. Então toda pessoa que está em nosso caminho foi determinado para isso. Ou é uma bênção extraordinária, temos anjos ao nosso lado, ou então é um aprendizado para que possamos melhorar, para que possamos reconquistar o que precisamos. Diz ainda ele que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Você quer amor? Dê amor. Você quer paz? Seja um pacificador. Construa, plante aquilo que você quer. O que acontece é que muitas vezes não há plantio. Ou você planta capim que não dá trabalho nenhum, mas quer colher maçãs. Outra coisa extraordinária que ele diz que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Paciência, perseverança, persistência. Eu vou mais além. Eu falaria em resiliência. A capacidade de você estar de repente num caos e você se recupera. Você se reconstrói. Você se renova através da fé, e da fé com atitude, com ação. E por aí vai. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Gente, para que murmurar? Para que queixas? Isso é um veneno. Tá? Isso faz com que a gente fique cada vez mais intoxicado. Não critica, não reclama, faz. Essa é a grande lição. Tem ainda alguns temas aqui, mas dado a hora, eu tenho sempre preocupação em não passar na hora. Eu queria só fazer o texto final, que eu acho belíssimo essa colocação aqui final, que diz assim: porque em suma não basta pedir aos céus através da oração para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo para que a terra se eleve para chegar igualmente aos céus. Então nós temos que fazer a nossa parte como cristãos. Você tem o DNA de Deus e tem parte com Cristo, nosso irmão maior, nosso guia. Então você precisa agir como cristão. Acho que o melhor aprendizado do Evangelho é a nossa própria vida, é a nossa ação diária. O mundo nos lê e lê o Evangelho através de nós, pela nossa conduta.
Então pensemos nisso, meus irmãos, que a gente faça uma reflexão para a nossa vida, porque não é tão difícil, é até simples, se a gente entender esses conceitos. Eu vou pedir ao irmão Joel que faça a nossa prece inicial, para que os trabalhos continuem. Pai do Senhor Jesus, esteja nos nossos corações. Vamos fechar os olhos e vamos aprofundar o silêncio e pedir a Jesus que nos oriente nessa noite maravilhosa. Com certeza, nossa prece vai abençoar também o trabalho de hoje. Precisamos enternecer nossos corações para que a gente possa receber do tudo universal a miríade do amor divino que possa calar nos nossos corações para que a gente possa distribuir aos nossos irmãos. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, é um bálsamo que acalenta sempre na vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque teu é o Deus e a glória. Amém. Queridos amigos, Rafael Lavarini, que está aqui ao meu lado, que a gente recebe com muita alegria. Rafael é palestrante espírita desde os 16 anos, faz palestras no Brasil e no exterior. Rafael Lavarini é presidente do Centro Espírita Débora Cristina, em Araçaí, é coordenador do estudo do Evangelho e da obra Paulo e Estevão. Rafael também ajuda, colabora com a Casa Chico Xavier, com o Grupo Espírita Sheila, em São Leopoldo, e também com o portal Saber Espírita. Rafael traz para nós hoje uma abordagem sobre Paulo e Estevão, principalmente Estevão, essa obra magnífica que tanto nos encanta, que narra a vida de Paulo, tudo que Paulo passou, a força de Paulo, e relacionando isso às boas aventuranças. Rafael, que Deus ilumine, eu sei que será uma palestra. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar, nos iluminar e que a gente consiga não apenas esclarecer as nossas mentes, mas sobretudo que a gente saia daqui hoje com os nossos corações confortáveis. E a gente vai iniciar a nossa reflexão em um texto muito belo, mas que infelizmente, devido ao nosso tempo e tudo aquilo que temos a dizer, não poderemos entrar em tantos detalhes, mas falaremos de alguns fragmentos deste texto, que começa dizendo o seguinte: um filho Deus vos deu, um menino nasceu, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Assim como uma ovelha foi levado ao abatedouro no meio de lobos, não deu um lamento sequer, não murmurou nem reclamou, mas enxugou todas as lágrimas da face da terra, porque trouxe para a humanidade inteira a mensagem da imortalidade da alma. É um pequeno trecho fragmentado do capítulo 53 do profeta chamado Crístico, do profeta chamado Isaías. Encontramos seu livro no Novo Testamento, um homem que viveu e escreveu este livro
mais ou menos 8 séculos, 800 anos antes do nascimento de Jesus, e que traz em toda a sua obra a essência da vida do Cristo. Esse profeta, que a meu ver, foi o que mais se aproximou do que seria o exemplo, do que seria a vida do Filho de Deus, que a humanidade tanto esperou, e que trouxe tanta esperança, e que aguçou tanto a fé daqueles que viviam na espera. Espera esta que foi quebrada com o anúncio do anjo Gabriel, através do processo mediúnico que Lucas vai descrever no capítulo 2 do teu Evangelho. Gabriel, aquele espírito de luz que tutelou e orientou não apenas o Cristo, mas que colaborou com Maria de Nazaré, que apareceu várias vezes em sonho a José, pai de Jesus, que orientou Zacarias, Isabel, pais de João Batista, o precursor, a reencarnação do profeta Elias, mas que escolheu, diante de reis, diante de ricos, poderosos, religiosos, homens simples, que segundo Lucas, trabalhavam em alta madrugada no campo, trazendo para nós 2 grandes princípios para aquele que quer conceber Jesus em sua vida: a simplicidade e o trabalho. Eram pessoas simples do campo que trabalhavam em alta madrugada, e com aquela aparição espiritual que até nós que abraçamos a fé espírita, que temos em Allan Kardec, em Chico Xavier, que temos no Evangelho, no Novo Testamento, passagens tão belas falando acerca da mediunidade, e tudo aquilo que nós vamos encontrar na obra kardeciana, em especial no Livro dos Médiuns. Toda a aptidão mediúnica existente na obra de Kardec foi vivida por Jesus e os seus discípulos e registrada no Evangelho. Com tudo isso ao nosso dispor, ainda temos dificuldade de enfrentar as questões da mediunidade, porque nós sempre temos medo daquilo que não conhecemos. Os pastores do campo, apesar de ser pessoas simples, com boa vontade, dispostas ao trabalho, eram pessoas que também não conheciam profundamente a mediunidade, e com aquela visão do anjo Gabriel, segundo Lucas, caíram por terra com grande temor. Tiveram medo daquela aparição espiritual. Medo este que foi quebrado e neutralizado pela psicologia superior daquele homem chamado Gabriel. Levantai-vos e não tenhais medo, porque trago para vós uma boa nova, que será de alegria para toda a humanidade. Porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. Levantai-vos. Aquele que quer caminhar com Jesus precisa, obviamente, ter simplicidade, estar disposto a trabalhar e movimentar as forças da alma, inerente a todo ser humano. Levantai-vos e não tenhais medo. Precisamos ter coragem. E o contrário de medo é ser destemido. E ser destemido muitas vezes se torna perigoso, porque não tem limites. Ser corajoso é aquele que age com o coração. Levantai-vos, haja com o seu coração, porque eu trago a vocês uma boa nova, que será alegria para todo o povo. O Evangelho tem que trazer alegria para as nossas vidas. Sabemos o porquê sofremos, sabemos da necessidade da prova, da expiação, mas isso não é motivo para sermos pessoas infelizes. Alegrai-vos. A boa nova nos convida a sermos pessoas felizes, porque trago a vocês uma boa nova, que será alegria para a humanidade inteira. Esses foram os dizeres do anjo Gabriel, que marcou para sempre a história da humanidade. E mais ou menos como aqueles homens que trabalhavam no campo, no final do ano de 1940, na pequena Pedro Leopoldo, conhecida na região de Minas Gerais à época como Vila d'Água, uma cidade muito simples, que com as chuvas alagava, tornava-se um brejo.
ali trabalhava, na Fazenda Modelo, Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E para ganhar tempo, quando terminava os trabalhos na Fazenda Modelo, ia até o porão daquela casa e ali trabalhava a sua mediunidade. Nesse período, do final de 1940 até o dia 8 de julho de 1941, completando 8 meses de trabalho diário na psicografia, Chico Xavier, na fazenda, nos fazendo recordar daqueles pastores do campo, coloca ponto final na obra Paulo e Estevão. E durante esses 8 meses, Chico Xavier tinha o hábito de, já em alta madrugada, como também os pastores do campo, que trabalhavam até alta madrugada, sair daquele porão, se ajoelhar, olhar para as estrelas que tomam uma proporção muito mais bela com a ausência de luz, como era naquela fazenda, na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, e ele fazia uma prece a Jesus, agradecendo a ele por estar recebendo aquela obra fantástica, que segundo Chico Xavier, desde o primeiro dia de psicografia, ele percebeu que formava-se um telão ao seu redor, um telão 360 graus, do qual ele podia acompanhar a história de Paulo e Estevão, que em verdade é a história do cristianismo primitivo na Terra. Ele poderia não apenas ver, mas sentir o cheiro, ouvir a voz dos personagens, torcer pela escolha de cada um dentro das situações que se encontravam, e ele se emocionar diariamente. Mas no dia 8 de julho de 41, onde também completava simbolicamente 14 anos da primeira psicografia de Chico Xavier, que ocorreu em 8 de julho de 1927, fechando 2 ciclos de 7 anos, que sabemos também que o número 7 tem todo um significado para o povo hebreu, o final de um ciclo, o final de um processo de maturidade. E ali falamos de maturidade mediúnica, maturidade espiritual, para trazer para cada um de nós aquela que, segundo Chico Xavier, dos mais de 500 livros já publicados e psicografados pelo médium, foi a obra mais importante, mostrando para a gente que não se trata de um romance, mas um livro de cabeceira, um livro de estudo, que vai trazer não apenas um conhecimento de um romance, mas um conhecimento geográfico, histórico e moral da vida daqueles seguidores de Jesus. No último dia, em que Chico coloca ponto final no livro Paulo e Estevão, conforme hábito já adquirido naqueles 8 meses, Chico Xavier vai até o lado de fora da Fazenda Modelo e de joelhos agradece a Deus a oportunidade em receber aquela obra tão bela. Mal terminar a oração, pôde perceber que naquele dia as estrelas tomavam uma proporção diferente. Ele pôde perceber que aquelas estrelas, na verdade, se aproximavam da Fazenda Modelo e pousavam naquele solo. Eram espíritos superiores, eram cada um daqueles personagens do qual narra-se na obra Paulo e Estevão, que devido ao grau de evolução, tinham formato semelhante a estrelas, vinham agradecer Chico Xavier e abraçá-lo, pedindo a ele para divulgar para a humanidade inteira a história de cada um que estava narrada naquele livro. Segundo o próprio Chico, em toda a sua vida mediúnica, aquele foi o momento mais emocionante. E quando descrevemos essa cena de que os personagens da obra Paulo e Estevão vieram agradecer e abraçar Chico Xavier após o término daquele trabalho, estamos falando não apenas de Paulo de Tarso, falamos de Abigail, de Simão Pedro, de João Evangelista, de Lucas, de Gamaliel, José Barnabé e tantos outros personagens que fazem parte e que ainda estão vivos na história do cristianismo e que Chico esteve tão próximo. Mas o fato interessante é que Estevão não compareceu, e segundo os espíritos superiores, segundo o próprio Paulo que estava presente, ele não foi porque estava com sérias responsabilidades no continente africano. Da mesma forma que Ismael é o pai espiritual do Brasil, Estevão, segundo Emmanuel, é o pai espiritual de todo o continente africano. E é sobre esse homem que a gente vai estar falando nesse momento.
Primeiro, fazendo essa analogia do grande médium, de um grande homem como Chico Xavier, para receber uma obra desse patamar. Contando um pouco dos bastidores para percebermos que preciosidade nós temos em nossas mãos, e muitas vezes nós acreditamos que é um romance. O Paulo Estevam eu já li. Quem que leu o Paulo Estevam? Falar nisso. Levantem a mão. Muito bom. O livro mais importante do Chico, mais ou menos 10% das pessoas aqui presentes leram. Então é um compromisso que a gente tem que fazer de ler essa obra. Dos que leram, quem lembra de um personagem chamado Samônio? Ninguém? Teve um papel importantíssimo. Lloyd, Febre. Então a gente tem que ler de novo e estudar. Não vou contar também de nenhum deles, tá? Vou deixar os curiosos. Bom, a gente faz uma analogia com a visita de Gabriel aos pastores do campo, porque foi uma visita em massa de espíritos superiores que aquele homem do campo, das Minas Gerais, do interior de Minas, Chico Xavier, recebeu da espiritualidade superior para trazer para cada um de nós essa história maravilhosa. E para começarmos a tirar a essência dessa obra, da vida de Estevão, relacionando as bem-aventuranças, vamos começar a contar a história que inicia-se no livro. Falando do velho Josedebe, aquele senhor que era viúvo, havia perdido a esposa, quando o Império Romano chegou com suas tropas até a cidade de Corinto, tomando todos os bens daquele povo que ali vivia. A sua esposa, uma mulher com um coração muito sensível, vendo Josedebe perder grande parte dos seus bens, vendo o esposo ser preso, as crianças pequenas, segundo Emmanuel, uma mulher com um coração muito sensível, muito frágil, veio então a desencarnar, muito jovem, deixando ali Josedebe com seus 2 filhos, chamados Gesiel e Abigail. E a história nos narra a cidade de Corinto, onde viviam, que era uma cidade pertencente à região da Grécia chamada Caia, onde haviam pessoas de diversas naturalidades, por ser uma cidade com um comércio muito próspero, muito próximo ao mar. E ali o Império Romano já estava se instalado há alguns dias, alguns anos aliás. E nesse dia em específico, Josedebe sai da sua pequena chácara até o centro da cidade para comprar algumas coisas. Sai com um cesto e ali no trajeto ele avista, numa distância considerável, alguns soldados romanos. E ele ficou numa dúvida muito grande se cumprimentaria ou não cumprimentaria aqueles soldados romanos. Porque na época, aqueles soldados, quando entravam em uma cidade, devastavam. Josedebe, que tinha origem judaica, apesar de viver na região da Grécia, os judeus eram muito mais perseguidos do que os outros, pelos romanos. Então ele ficou na dúvida se iria cumprimentar ou não, porque sabia de todos os abusos que os romanos faziam. Cumprimentou de uma forma muito respeitosa: louvado seja os soldados de César. Quando ele mal acabara de pronunciar essa frase, ele já estava sendo espancado por aqueles soldados mais jovens, e apanhando aquele velhinho, trêmulo, segurando na sua cesta, onde ia comprar alguns legumes, um peixe, foi liberado depois de ter sido espancado covardemente por aqueles jovens soldados de Roma. Mas o fato interessante é que à medida em que ele apanhava, ele imaginava, ser velho, pensava em reagir e via a fragilidade do próprio corpo, recordava dos mandamentos de Moisés: não matarás, mas ao mesmo tempo recordava da interpretação dos profetas: olho por olho, dente por dente, porque faltava ainda o Cristo para aquele povo, para que pudesse interpretar melhor aquelas leis. E ali, naquele conflito íntimo, à medida em que apanhava, recordava a figura dos filhos e conseguia ter um pouco mais de tranquilidade e apanhar literalmente com resignação. Pega o seu cesto, acaba de chegar na cidade de Corinto, onde percebe que outro romano chega numa carruagem muito bem arrumada, e ali lê uma ordem do comandante deles chamado Licínio Minúcio, um édito, como se dizia na época. E naquela ordem dizia
que Licínio Minúcio, que havia chegado naquela cidade alguns anos atrás, estava lá novamente, dando a oportunidade de todos aqueles que haviam sido lesados com a chegada de Roma naquela cidade a requerer tudo que haviam perdido um tempo antes. Na época, era muito difícil entrar na justiça contra Roma, porque era muito caro você entrar com um processo judicial. E Roma já fazia isso de forma proposital, roubavam os bens do cidadão e de uma certa forma não permitia que eles entrassem na justiça, porque faltavam recursos financeiros. Ali era uma oportunidade de Josedebe entrar na justiça gratuitamente. E ele então, muito semelhante a nós, fazendo um paralelo, criou expectativas, criou um processo de ansiedade em que pudera talvez recuperar toda a sua felicidade, tendo seus bens terrenos recuperados novamente, aqueles bens que ele havia perdido com a morte da esposa. Muitas vezes nós começamos a entrar em processos de ansiedade, de inquietude, projetando a nossa felicidade em momentos de alegria, e a alegria é passageira, assim como a tristeza, mas a felicidade é uma conquista espiritual. E então Josedebe começou a entrar num processo muito grande de ansiedade, vendo ali uma oportunidade de ter novamente as suas terras. Voltou para casa e, como um bom mineiro, a gente fala que o mineiro é veiaco, né? Ele não passou pelo mesmo caminho, ele deu volta para não apanhar de novo. E o interessante é que ele deu volta e achou outro grupo de soldados romanos. Vocês iriam cumprimentar? De jeito nenhum, né? Ele abaixou a cabeça, atravessou a rua e passou calado. E aí um dos soldados falou: como ousa você, um judeu imundo, passar perto dos soldados de César e não nos reverenciar? Ele virou para responder e apanhou mais do que na primeira vez, segundo o irmão. A barba branca e longa ficou tingida de sangue. Uma covardia. Apanhou 2 vezes numa ida à cidade, mostrando para a gente o que representava ser judeu na época, nas mãos dos romanos. O tanto que aquele povo religioso sofreu, o tanto que aquele povo ansiava pela vinda daquele Salvador anunciado lá atrás pelo profeta Isaías, por todos os outros profetas crísticos, que foram caracterizados principalmente a partir de 1000 anos antes do nascimento do Cristo. E lendo o livro A Caminho da Luz, vamos entender o porquê disso. Lá Chico Xavier descreve que o próprio Cristo demorou mais ou menos 1000 anos para adaptar o seu pé e espírito e reencarnar na Terra. E com a aproximação de Jesus na Terra, esses profetas puderam sentir de uma maneira mais ostensiva os seus ensinos, o que o Filho de Deus viveria. E ali eles ainda estavam na fase de espera. Nós não precisamos mais esperar. Basta abrirmos o Evangelho. Basta abrirmos uma obra de Chico Xavier, de Allan Kardec. O próprio Chico nos fala que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E que não há nenhum personagem na história da humanidade que substitua Jesus em nossos corações. Josedebe, cambaleando, todo cheio de hematoma, de sangue, chega em casa. E chegando em casa, segundo Emmanuel, ele ouve a voz do filho, que cantava hinos de louvor a Deus, agradecendo por tudo que a natureza oferecia a eles. Seu filho, Gesiel, também estava trabalhando no campo, nos fazendo recordar de Chico, quando recebeu Paulo Estevam, nos fazendo recordar dos pastores do campo, que foram escolhidos por Lucas, aliás, foram escolhidos por Gabriel, e Lucas descreve em teu Evangelho. Ali, Emmanuel, não falando apenas do trabalho material, mas indo mais longe, nos fala: Gesiel, naquele momento, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras, conforme o programa por ele mesmo traçado. A primeira descrição de Gesiel no livro Paulo Estevam, que fala para nós que naquele momento ele também representava essas 2 grandes simbologias de quem quer seguir Jesus. Trabalhava, arava a terra, o princípio do trabalho e da simplicidade.
porque é um trabalho muito simples, o trabalho do campo. Mas devemos entender Emmanuel como um autor espiritual e que não escreve apenas para a matéria, mas que Emmanuel também escreve para o nosso espírito imortal, porque o Evangelho é um livro escrito para os nossos espíritos, não para satisfazer as nossas vontades e necessidades terrenas, mas para falar de uma lei muito maior, da qual o Cristo veio testemunhar. Arava a terra, preparava a terra do coração para as primeiras semeaduras, preparava a sua alma naquele ambiente simplório de trabalho diário para semear o Evangelho na terra, conforme o programa por ele mesmo estabelecido, complementa Emmanuel. E nós, estudando Allan Kardec, percebemos que dependendo do grau de evolução espiritual do qual vamos atingir numa próxima encarnação, podemos fazer parte do nosso próprio planejamento reencarnatório, conforme o programa por ele mesmo traçado. Tudo que Estevão, ainda conhecido como Gesiel, viveria ali, foi por ele mesmo determinado antes de encarnar, mostrando para a gente o grau de evolução dele e nos fazendo, obviamente, recordar da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ali, com aquela simbologia de simplicidade, ele dá o seu cartão de visita, sem conhecer Jesus, já nos fazendo recordar dessa grande missão do Mestre, que nasceu numa manjedoura entre animais, que um dia antes de sua crucificação fez questão de se vestir como um escravo e lavar os pés de um por um dos seus discípulos, ainda dizendo a eles: vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavo os pés de cada um de vocês, também espero que lavem os pés uns dos outros. A primeira bem-aventurança: bem-aventurado os pobres de espírito. Ali Estevão era um homem pobre de espírito, era um homem simples, resignado segundo as vontades do Pai, mas trabalhando, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. O pai foi acolhido por Abigail, que imediatamente chama Estevão. O pai, desesperado, naquele momento de sofrimento, envergonhado diante dos filhos pela situação que já viviam ao longo dos anos, desde a chegada de Roma em Corinto, pôde ouvir 3 palavras da boca de Gesiel. As 3 primeiras palavras pronunciadas por Gesiel na obra Paulo Estevão: coragem, meu pai. Coragem, meu pai. Depois de tantas lamentações, de tanto choro, ele ouve simplesmente essa frase do filho: coragem, meu pai. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E às vezes a gente fica esperando alguém nos consolar. Gesiel, vendo o pai já velhinho, já havia perdido a mãe, ele era o arrimo de família, ainda muito jovem, trabalhando no campo. O seu esforço tinha como consequência o pão de cada dia para sua irmãzinha, para o seu pai já velhinho. Ouvindo e vendo o pai naquela condição, ele não precisou do conforto, ele deu o conforto. E nós somos muito Jocedeves. A gente só quer chorar, lamentar, murmurar, esperando que alguém nos conforte. Mas as bem-aventuranças é um convite. E todo convite, ele tem por consequência daquele que aceita o convite, uma ação. E ali, Gesiel cumpre a segunda bem-aventurança. Porque ele não espera o conforto, ele consola o pai que chorava. Coragem, meu pai. Ele não falou: não, pai, você tem que sofrer mesmo. Nós estamos sendo perseguidos, nós somos injustiçados. Coragem, meu pai. Haja com o coração. Acima da gente tem Deus. Ah, disse Jocedeus, eu vou amanhã procurar os meus direitos. Porque eles falaram que quem se sentisse lesado poderia buscar os seus direitos. E eu me sinto lesado. Eu buscarei os meus direitos. E começou a falar. E então,
Gesiel, desculpa, eu até esqueci de descrever um momento antes dele falar coragem, meu pai. Ele abraça o pai dele. Primeiro uma atitude, abraça. Depois ele fala, coragem, meu pai. E o pai continuou ali, lamentando e mostrando que a felicidade dele estava vinculada a ter as terras de volta. E então Gesiel dizia a ele, pai, você tem meus braços fortes, o carinho de Abigail, com o pouco que nós temos, nós já conseguimos viver bem. Para que o Senhor vai pedir mais? Vai correr o risco de ainda perdermos o pouco que temos. Mas eu vou. Como ele era muito obediente, ele respeitou a vontade do pai. Ele respeitou a vontade do pai. Mas ele disse para o pai uma última vez, pai, vamos ver o que as escrituras nos falam a respeito desse tema? Porque era um costume da época. Quando estava passando por um processo de aflição, de dificuldade, eles abriam o Velho Testamento, que era o livro que eles tinham, e ali eles procuravam algum conselho. É o que a gente faz, abrindo aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de mensagem, fazendo culto no lar. E é engraçado, né, que às vezes tá eu e minha esposa fazendo culto no lar, e aí cai uma mensagem, um já olha para o outro e fala assim, você está precisando de ouvir isso. Ou então a gente joga para os filhos, ó, tá vendo, menino? Estou falando com vocês, nunca é para a gente, né? E quando a gente está fazendo sozinho, e 2, 3, 4 vezes cai a mesma mensagem, normalmente a gente pensa, deve ter algum espírito aqui que está precisando demais ouvir isso. Nunca é a gente. A mensagem nunca é para nos tocar. A vida de Estevão, não, é uma coisa longínqua, não tem nada a ver com a minha. De Ocedébio, não, a gente tem que trazer para a nossa realidade. É uma mensagem que precisa tocar o nosso coração, dizer para nós quem realmente somos. E aí, Gesiel, que não é bobo nem nada, falou com o pai, abre você o livro, meu pai. E José abre ao acaso, capítulo 3 dos Provérbios de Salomão, nos itens 3 e 4. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai, o filho que quer bem. Emmanuel fala que quando ele acabou de ler isso, ele estava branco. Ele vira para Gesiel e fala, percebo o alerta que recebo da espiritualidade, mas mesmo assim amanhã eu vou lá. E a gente muitas vezes recebe vários alertas através das mensagens, mas a gente continua errando, a gente continua insistindo no menor esforço. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai querendo o filho que quer bem, quando dá um castigo. E nós muitas vezes nos revoltamos contra os desígnios de Deus, contra a lei natural da vida. A próxima bem-aventurança que poderíamos refletir nos fala, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque será saciado. Eu até esqueci de citar uma outra, que está no meio do bem-aventurado, os que sofrem porque serão consolados, que choram, e aí Gesiel dá o abraço no pai, e no meio dessa, a gente tem bem-aventurado, a terceira bem-aventurança, os mansos. Gente, o que vocês fariam se encontrasse um pai e um avô, todo cheio de hematoma e todo sangrado? Quem foi esse miserável que fez isso com o Senhor? Me fala agora que nós vamos resolver isso. Porque a gente ia ficar desesperado, a gente ia querer revidar. Não pode ser assim, não pode ficar assim. É um absurdo. E Gesiel fala, coragem, meu pai. Coragem, meu pai. Era um homem manso, era um homem pacífico. Isso, nós estamos falando de 3, 4 bem-aventuranças em 5 minutos de vida de Gesiel. Porque era natural dele. Não era uma bem-aventurança hoje e outra daqui 10 anos. Como muitas vezes nós somos inconstantes nas virtudes. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será consolado. Muitas vezes, meus irmãos, a justiça de Deus se cumpre no que parece ser injustiça para os homens. Quando muitas vezes parece que estamos sendo perseguidos, estamos sendo contemplados pela misericórdia divina, nos dando oportunidade de provar do nosso próprio veneno, do que a gente fez no passado, e muitas vezes no passado dessa própria vida,
que nós que somos espíritas, a gente fica assim, nossa, mas eu não estou entendendo que eu estou passando por isso. Eu devo ter feito uma coisa muito grave no passado. Se a gente observar bem, a maioria das nossas dificuldades são frutos que a gente colhe dessa mesma encarnação, dessa mesma vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, foram saciados com aquela orientação do Evangelho. E se a gente procurar no Cristo, seremos saciados, porque entenderemos o nosso processo da dor, do sofrimento, e assim como devemos trilhar mesmo diante dos problemas, sendo pessoas felizes. No dia seguinte, eu não vou entrar em detalhe, mas Josedebe vai reclamar, ele foi teimoso, ele foi reclamar, e mais ou menos o que Licínio Minus falou com ele foi o seguinte: olha, eu tive a dignidade de deixar você ir com seu barracão, com um pedacinho de terra para você e seus filhos não passar fome. Sendo daqui reclamando, você tem 3 dias para desocupar o pouco que você tem. 3 dias para desocupar o que restou da sua propriedade, que agora lá pertence a Roma. Perdeu o que tinha. Quem muito quer, pouco tem. Observai os pássaros no céu. Eles não precisam semear, não precisa ter carteira assinada, mas nem por isso falta o necessário. Quem dirá para nós, que dentro da criação universal representamos muito mais aos olhos de Deus, dentro do nosso processo de evolução. Assim ensinou Jesus logo depois das bem-aventuranças: Deus nunca deixará faltar o necessário para você, mas o nosso sofrimento está muito condicionado a querermos mais do que o necessário. Como se não bastasse, Josedebe entra num processo de desequilíbrio, e aí nós estamos mais vulneráveis a forças espirituais que podem nos levar a cometer erros maiores, mas o primeiro passo é nosso. Ele tem a ideia de colocar fogo na casa do Romano, na fazenda do Romano, e taca fogo lá, piorando ainda mais a situação. Porque tudo que a gente faz para o nosso próximo, por mais que a gente esteja aparentemente sendo lesado, isso vai voltar para a gente. Tacou fogo e ficou desesperado esperando Gesiel chegar em casa, e Gesiel não chegava para contar para ele tudo o que tinha acontecido, porque Gesiel era a referência daquela família. Gesiel já chega tarde da noite. Sabe por que Gesiel demorou a chegar? Ele estava ajudando a apagar o fogo na propriedade do vizinho. O vizinho que foi responsável em prender o pai, em roubar daquela família, e também um responsável indireto pela morte da mãe. Ele estava lá ajudando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ser misericordioso com quem é bom para a gente é muito fácil. Gesiel estava sendo misericordioso com o maior inimigo da família dele. Misericórdia com o maior inimigo, arriscando a própria vida naquele incêndio, que ele não sabia até então que era causado pelo próprio pai. Chegou em casa, ouviu do pai os relatos, e como era um homem muito equilibrado e consciente, disse ao pai e à irmã: devemos esperar pelo pior. Abigail, leia o salmo que a mamãe sempre nos recomendou nos momentos de aflição, sempre reportando ao livro que dava o sustentáculo àquela família, que era o Velho Testamento. Da mesma maneira que a gente tem que buscar Jesus acima de tudo em nossas vidas, a alma humana necessita do Cristo acima de tudo. As sementeiras do Evangelho não podemos desperdiçá-las ao hora. Com a mesma proporção que a gente precisa tomar café da manhã, almoçar, café da tarde, jantar, fazer uma caminhada, nós precisamos de Jesus diariamente nas nossas vidas. E ali, conforme orientações maternas, desde a primeira infância, Abigail abre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leu todo o capítulo 23 na íntegra, e ao final daquele salmo, a família reunida na aflição, chegam os soldados romanos, colocando eles numa prisão muito úmida. Uma prisão que, segundo Emmanuel, apesar de úmida, tinha uma janela que permitia-os observar as estrelas. Josedebe, exausto, de aflição, de desequilíbrio, de cansaço, repousa numa cama improvisada pelos filhos. Abigail e Gesiel começam a gravar um diálogo, inspirados por força maior, porque ali Abigail diz ao seu irmão: meu irmão, os dois conversavam olhando para as estrelas, você acredita que a mamãe ainda existe? Ah, como não, Abigail? A mamãe está com Deus esperando por nós, mostrando para a gente que eles acreditavam na mensagem da imortalidade da alma. A mamãe está com Deus,
espera por nós. E sem dúvida alguma, a mãe estava presente naquele momento de aflição. O espírito da mãe os embalava. E ali, Gesiel, nos fazendo recordar a outra bem-aventurança que vem na sequência. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Com o coração puro, por sua inocência, por sua pureza espiritual, Gesiel viu Deus, enxergou as leis do Criador, dizendo à irmã: minha irmã, eu creio no Messias Redentor. Ele ainda não conhecia Jesus, mas ele acreditava nas promessas de Isaías, que era o profeta do qual o Gesiel era apaixonado. Minha irmã, eu creio no Messias Redentor. Ele virá reestabelecer todas as coisas, dará paz aos tristes, levantará os oprimidos, tomará com amor todos aqueles que padecem de sofrimento do coração. Quem sabe, Abigail, o Filho de Deus, já não se encontra entre nós. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. Ele virá ensinando as verdadeiras veredas da paz, da justiça, do amor e do perdão. Quem sabe, Abigail, ele já não se encontra entre nós. Em um parágrafo, aquele homem que não conhecia Jesus sentiu o Cristo e sabia tudo aquilo que Jesus ia viver, da mesma maneira que Isaías registrou no capítulo 53 do seu livro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele enxergou as leis do Criador, porque a sua postura de vida permitia que ele fizesse isso. No dia seguinte, um dia trágico. Gesiel assumiu a culpa do incêndio, foi castigado no tronco. O pai também foi castigado. Gesiel pelo crime que havia confessado, e o pai pelo crime que eles viram ele cometer. Mas durante o castigo da chibata, ele acabou tendo uma das chicotadas na região do pescoço, e então ferindo a sua artéria aorta, esguinchando muito sangue e expirando ali na frente dos filhos. Abigail foi abandonada à rua, sozinha, sem ninguém. Mais tarde acolhida por um casal chamado Ruth, Abigail e Zacarias, que levou Abigail para uma cidadezinha chamada Jope, que ficava a 60 quilômetros de Jerusalém, onde arrendaram um pequeno sítio, uma pequena chácara, e eles criaram aquela jovem. Gesiel se tornou um escravo das chamadas galeras romanas, as embarcações romanas em que os escravos ficavam na parte baixa do porão, remando praticamente 24 horas por dia, com água até a altura do peito. E o interessante é percebermos que, segundo os costumes da época, as pessoas que entravam naquela embarcação não viviam mais que 4 meses, devido ao intenso esforço. Os escravos adentravam aquelas embarcações sabendo que iam morrer em 4 meses. Então eram escravos que estavam revoltados, que muitos deles eram jogados ao mar antes do próprio prazo, porque se rebelavam, brigavam, tentavam agredir aqueles senhores romanos, que ficaram surpresos com aquele escravo Gesiel, que ao contrário dos demais era obediente, trabalhava e remava incansavelmente sem reclamar, e ainda apaziguava os seus amigos, dizendo a eles: meus amigos, desde que aqui nos encontramos, é porque tem um propósito maior. Vamos abraçar esse remo com mais amor, vamos trabalhar com mais vontade. Bem-aventurados os pacificadores. Para ser pacificador você precisa ser pacífico. Ele era pacífico e conseguia apaziguar todo o ambiente ao seu redor. O fato interessante é que já há quase 4 meses remando, aquela embarcação recebe na região de Cesareia um romano muito ilustre de nome Sérgio Paulo, mas que chegou com uma doença tão grave quanto a lepra, e ali todos os seus amigos romanos se afastaram, porque era uma doença contagiosa que estava matando centenas e centenas de pessoas na região de Cesareia. Mas era uma pessoa ilustre e essa pessoa não poderia ficar sozinha. O que eles fizeram? Chamaram Gesiel para cuidar daquele homem chamado Sérgio Paulo. E se a gente for pensar no nosso contexto, revoltaríamos. Olha, eu fui educado, fui obediente, apaziguei o ambiente que estava ao meu redor,
E por ter sido educado, eu vou cuidar de uma pessoa que está com uma doença mortal e contagiosa. Eu vou ganhar a morte por causa disso? Gesiel não lamentou, não murmurou, e quando todos os amigos de Sérgio Paulo deram as costas, Gesiel tratou ele como se fosse um pai. Segundo Emmanuel, orando diariamente para aquele Senhor que estava enfermo, colocando as mãos acima dele, fazendo o que nós chamamos de passe magnético, usando a energia, o magnetismo das mãos para curá-lo. E ele curou. Depois de 2 semanas se restabeleceu, mas todos perceberam que o escravo Gesiel havia também contaminado-se com aquela doença. Mas era um escravo, era só jogar no mar e resolver o problema. Mas Sérgio Paulo interveio, falando para os seus amigos romanos: a esse escravo devo minha própria vida. Deram liberdade a Gesiel. Essa liberdade foi dada próxima ao porto da cidade de Jope, onde a embarcação passava. Chegou ali entre a vida e a morte, delirando de febre, caiu na beirada da praia, em alta madrugada foi assaltado por um criminoso, com um objeto cortante que queria roubar as poucas moedas que ele havia recebido de Sérgio Paulo e a sua túnica. E ele então fala: te dou tudo que tenho, por quem sois? Me ajude, porque eu quero viver. Eu preciso reencontrar a minha irmã amada. Eu quero viver. E então aquele criminoso teve compaixão de Gesiel. A enfermidade de Sérgio Paulo, a contaminação de Gesiel, era a justiça de Deus se fazendo na vida dele para que ele tivesse liberdade e para que ele conhecesse Jesus. Porque a espiritualidade aproveitou as mãos de um criminoso para levá-lo em um velhinho cristão na cidade de Jó. Um velhinho que colocou-o numa carroça e levou-o até Jerusalém. Tiago recebeu aqueles convidados, dizendo a eles na porta da casa do caminho, primeira instituição religiosa da face da terra, religiosa cristã: aqui estamos em superlotação, não podemos receber ninguém. E a primeira coisa que a gente precisa fazer no tempo religioso é saber acolher, é saber abraçar, é saber chorar junto com aquele que está sofrendo, independente das condições que a gente tiver naquele momento. Simão Pedro, porém, quando percebeu que Tiago se despedia daquele enfermo, chegou e disse: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos do sofrimento. Eles vão entrando. Imaginemos nós a perda que o cristianismo não teria por não terem acolhido Gesiel. Imaginemos nós quantas pessoas não perdemos porque não sabemos acolhê-las da maneira correta, seja no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, na casa espírita. Vós sois deuses, diziam os profetas. Os seguidores de Jesus diziam que somos deuses, projetados num turbilhão de pó, e tudo que se refere a vestimento do corpo físico, com o tempo perde importância, e o que vai restar é a nossa realidade espiritual. E todos nós, em nossa realidade espiritual, carregamos a centelha divina. E poderemos ser tão bons como Simão Pedro, como João, como Paulo, como Estevão. E ali durante 20 dias, entre a vida e a morte, Estevão, ainda conhecido como Gesiel, delirou de febre. E para a surpresa de Pedro, no momento que ele delirava, ele falava todas as profecias de Isaías, que tanto esperava pela vinda de Jesus. E ali Pedro ficou surpreso pelo conhecimento que aquele homem tinha. E então, também pela imposição das mãos, conseguiram curar Gesiel, que no primeiro dia em que pudera sair de dentro daquela enfermaria, indo para fora da casa do caminho, segundo Emmanuel, na sua narrativa, com muitos detalhes, embaixo de tamareiras frondosas, num banco rústico improvisado, ele ouviu pela primeira vez da boca de Simão Pedro: meu amigo, de que tribo judaica você pertence? Porque você tem muito conhecimento das velhas escrituras. Pertenço à tribo de Issacar. Me chama toda a atenção toda a velha escritura, mas venero muito o profeta Isaías, por todas as promessas que ele faz acerca da vinda do Filho de Deus.
Pois não sabe, meu irmão, que o Messias já veio? Respondeu Simão Pedro. Que me dizes? Deu um salto daquele banco improvisado, perguntando a Pedro, com muita ansiedade, o que era a grande espera da vida de Gesiel. E essa precisa ser não a nossa espera, mas o nosso encontro com Jesus. Sim, meu irmão, o profeta Nazareno já veio, nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Simão Pedro foi à casa do caminho, retornou com um exemplar do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Levi, o primeiro evangelho escrito na face da terra. Segundo Emmanuel, Estevão não leu, devorou, mas até o momento em que chegou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Lendo as bem-aventuranças, ele pôde perceber, segundo Emmanuel, que tudo que havia vivido valeu a pena, que todo o sofrimento encarado com renúncia, com aceitação, havia valido a pena, porque aquele Cristo era verdadeiro, as promessas eram reais, e ali ele tinha em suas mãos o segredo da vida, a chave que iria desvendar todos os enigmas da raça humana. Disse a Pedro: preciso meditar nesse tesouro com mais tranquilidade. De joelhos, em pranto compulsivo, fez sua primeira profissão de fé, sendo batizado como Estevão, e em pouco tempo passando a ser o maior pregador do Evangelho que já passou na face da terra. O seu discurso mais famoso, ele teve uma assembleia especial, uma assembleia composta por prostitutas, viciados, leprosos, velhinhos trêmulos segurando aos seus cajados, crianças desamparadas. Mas ali tinha um homem que, segundo Emmanuel, ocupava as primeiras fileiras, um homem da região de Tarso, chamado Saulo, e que olhava para os demais com ironia, e ouviu da boca de Estevão o primeiro convite para seguir Jesus. Porque ao acaso Estevão abriu as Escrituras Sagradas, não mais o Velho Testamento, mas ali o Evangelho vivo, que oferece essa água da qual não sentimos mais sede. Capítulo 10 do evangelista Mateus, itens 4 a 6. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei a elas que é chegado o reino dos céus. O primeiro convite que Jesus ofertou a Saulo de Tarso. Uma outra grande inteligência encarnada, no caso Estevão, mas conhecimento do Evangelho o fazendo estar acima de Paulo naquele momento, ainda conhecido como Saulo, fez todo um paralelo das profecias de Isaías, Malaquias e todos os outros profetas sendo-se cumpridas na figura do Cristo. Até o momento em que Paulo, percebendo que os próprios fariseus que ali também estavam presentes, estavam se convencendo pelo magnetismo e pela palavra de Estevão, se levantou dizendo: como ousas você, na casa de Israel, em Jerusalém, onde se decide todos os destinos da raça humana, dizer que um carpinteiro vulgar é maior do que Moisés? É o Filho de Deus que tanto esperamos. Estevão, sem perturbar a calma da sua alma, respondeu a ele: ainda bem, meu irmão, que o Messias foi carpinteiro, porque dessa forma nunca faltará um abrigo seguro aos nossos corações, porque Jesus, Saulo, é o abrigo da paz e da esperança. E Jesus, meus irmãos, é o nosso abrigo de paz e de esperança. E só nele encontraremos todas as chaves para desvendar os nossos enigmas, os nossos sofrimentos, fazendo-nos conhecermos a nós mesmos. Naquele momento, Estevão ouviu ainda de Saulo que deveriam discutir sobre aquele problema religioso. No que Estevão responde a ele: o Cristo a quem sirvo me recomendou que evitasse os fermentos da discórdia infrutífera. Quantos males não evitaríamos com o silêncio? Quantas desavenças em família, no ambiente do trabalho, no ambiente religioso, se soubéssemos silenciar, para que o tempo dê a resposta, para que Deus encaminhe a verdade na hora certa.
Estevão saiu daquela pregação, percebendo que começou a ficar muito caloroso o clima, ouviu ainda de Saulo: o sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de te fazer chorar. O sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de te fazer sofrer. O sinédrio pode te matar. O sinédrio pode lhe fazer abdicar desse amor louco e desvarado por esse carpinteiro vulgar. Naquele momento, Estevão pronuncia as últimas palavras para Saulo: o sinédrio, Saulo, tem 1000 meios de me fazer chorar. Tirou a vida do próprio Cristo, quem dirá a minha? Mas desconheço qualquer meio que me fará abdicar do meu amor ao Cristo. Nós vamos derramar lágrimas, nós enfrentaremos situações muito difíceis, mas Jesus pode estar conosco em qualquer uma dessas circunstâncias, e com Ele o fardo é muito mais leve, é muito mais suave. Saulo cumpriu a promessa, perseguiu, matou Estevão. Poderíamos falar aqui durante um seminário inteiro sobre a defesa de Estevão no Sinédrio, mas o tempo não nos permite. Mas encerraremos nossa fala descrevendo um momento tão emocionante da morte de Estevão. Porque Estevão, no momento em que recebia as últimas pedradas, não sabia mais se já estava no corpo físico ou no corpo espiritual, mas percebeu que através das descrições que ouvia de Simão Pedro, aquele homem que se aproximava dele era o próprio Cristo. Jesus veio receber Estevão no mundo espiritual, e naquele momento Estevão recordou da última bem-aventurança: bem-aventurado és tu quando sofreres perseguição por amor ao meu nome, porque é de você o reino dos céus. Ao lembrar da última bem-aventurança, Estevão pôde ouvir uma voz de um coral espiritual que lhe entoava hinos na vida maior para recebê-lo. Meus irmãos, eles cantavam as bem-aventuranças. Estevão foi recebido no mundo espiritual com um coral cantando as bem-aventuranças. Quando ele vê a figura do Cristo olhando melancolicamente para Saulo de Tarso, que havia cometido aquele assassinato, Estevão, no auge da sua bondade, da sua grandeza espiritual, disse a Jesus: Senhor, não lhe imputes esse pecado, perdoando o próprio inimigo, na hora suprema do seu desencarne, nos fazendo recordar Jesus quando estava sendo crucificado: Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mal havia se recuperado dessas primeiras surpresas, ele reencontra a irmã Abigail. No primeiro momento não sabia se ela encontrava-se no mundo espiritual ou se estava encarnada, até perceber que ela chorava muito desesperada ao reencontrar o irmão, e já colocando a cabeça do irmão no seu colo, ele apenas suspirou e perguntou preocupado: minha irmã, com quem te deixarei? Naquele momento Abigail responde, apontando para Saulo: este é Saulo, o meu noivo. Estevão responde a ela: ser fiel a ele, Abigail. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o fim, e quando conhecer Jesus, com o mesmo amor, servi-lo-á. A partir daquele momento, meus irmãos, a vida de Paulo e Estevão ficou entrelaçada. A partir daquele momento, Estevão, representando o pensamento do próprio Cristo, passou a guiar os passos de Paulo, que recebeu o convite no caminho de Damasco, mas que teve ao seu lado o tempo inteiro a figura de Estevão no mundo maior. Cada um de nós temos o nosso Estevão, cada um de nós temos a nossa missão, cada um de nós podemos ser um bem-aventurado e compreender a mensagem renovadora do Evangelho, que é a mensagem do amor, aliada e embasada na mensagem da imortalidade, porque o próprio Paulo mais tarde vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, aquele que crê em Cristo, só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Que possamos crer na imortalidade, que possamos crer na mensagem do amor e que possamos crer no potencial espiritual de cada um de nós, para que um dia possamos dizer o que Paulo falou: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. E que Jesus Cristo possa viver
no coração de cada um de vocês. Eu agradeço a atenção, peço desculpa pelo tempo que a gente acabou ultrapassando, mas que nós possamos levar para os nossos lares a imagem de Jesus Cristo e que ela possa ser constante em nossas vidas. Muita paz a todos e obrigado. Rafael, nós estamos profundamente gratos e gratas por essa visão que você deu a esse extraordinário livro que o próprio Chico, por palavra dele, diz ter sido o mais emocionante que ele produziu através da psicografia. E confesso que já li esse livro 2 vezes, mas vou voltar a ler, porque você trouxe essa nova visão. A visão de Estevão, que propõe, que faz e que age com caridade, através da benevolência, através da indulgência e através do perdão. Esse deve ser realmente um dos nossos livros de cabeceira. Ele nos traz uma inspiração moral muito forte que nós precisamos. Então, muito obrigada, Rafael, por tudo. E, Naldo, você vai fazer a prece cantada, por favor. Próxima quinta-feira vamos ter também um momento especialíssimo aqui. Eu acho que muitos de vocês já viram a Natasha numa quinta-feira anterior. Natasha Maquena, ela é extraordinária, é uma palestra litero-musical. Nós estamos convidando você, traga um amigo para desfrutar desse banquete espiritual, desse momento tão especial que comemora os 40 anos do grupo Seara de Deus. Esse grupo de trabalho, de amor, de esperança, que nos acolhe a todos. Então, nossa prece será cantada. Bem, gente, no próximo sábado, a gente também tem a nossa irmã Célia Santos, na harmonização e também no final. Mês de aniversário, muitos palestrantes, tem muita gente bacana. Thaís Galva no próximo fim de semana, no sábado, de hoje a 15, Silvio Romero. A gente está com o Silvio Romero aqui, palestra bacana. Ok? A gente vai cantar 2 músicas, uma é a prece súplica a Jesus e a outra música na dispersão. A gente canta, quem quiser ficar, fica, quem não quiser já pode também com seus filhos. Da terra e acabar
para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar em nosso pranto, precisamos teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso ganhei Jesus. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com guerra e caminhamos juntos uma luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. A gente fechou a nossa prece. Nós vamos cantar mais uma música. Quem quiser ficar, fica. E hoje também comemora-se 40 anos no mês de março do Ceará. E a gratidão que nós temos por essa casa, pelo acolhimento, pelo amparo, é muito grande. Essa música ela retrata quando eu também cheguei aqui, como muitos chegaram aqui. Precisamos segurar na mão de Deus e seguir. Se as águas do mar da vida quiser te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nessa vida